Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu e meus colegas, e hoje a gente tem uma convidada especial, Cristina Bellini, também é uma terapeuta, e hoje ela vai entrar para contribuir com o olhar dela, a visão dela, dentro da especialização dela, que é homeopatia, florais de Bach e antroposofia. Então, eu vou pedir para ela se apresentar hoje, depois do olá dos nossos colegas. Olá! Olá, oiê, tudo bom? Cristina, bem-vinda hoje. Muito obrigada pela oportunidade. E é um prazer para a gente tê-la aqui, Muito obrigada. contribuindo com a sua visão. É. Então, vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal que está assistindo. Então, eu sou Cristina Bellini, sou farmacêutica há mais de 40 anos, sou terapeuta floral, farmacêutica homeopata e antroposófica, e trabalho com essas três terapias, né, essas três modalidades, dentro do que eu conheço para ajudar as pessoas, né, e trabalho há mais de 30 anos com as pessoas nesse contexto. E a gente convidou a Cristina Bellini porque hoje a gente vai falar sobre doenças e sintomas, a comunicação necessária. Hoje a gente sabe, né, que para trabalhar a saúde de uma forma geral, ela precisa ter alguns pontos principais, né? Que é o emocional, físico e o mental. E o mental, espiritual, enfim. Hoje a gente já fala mais alguns pilares aí de acréscimo. E a gente sabe que para tratar de fato um sintoma, para chegar de fato na questão da doença em si, Sim. a gente precisa percorrer um caminho e a gente precisa ter olhar para essas pernas, né, colocadas. Que se a gente olha só uma coisa, fica faltando outra, né? Antigamente, até, Cristina, eu lembro que se falava em homeopatia, que era um tratamento longo, né, que demorava, então as pessoas acabam escolhendo a alopatia porque tem muita pressa de resolver o problema. Só que para mim, a minha visão é que fica limitado aí e só mascara o problema e não vai de fato com o propósito da cura em si, da questão, né, principal. E depois que eu fiquei conhecendo mais um pouco da antroposofia, da homeopatia, eu entendi que ela vai trabalhando de uma forma sutil, né, em todos esses aspectos, até chegar de fato na questão principal, né? Na causa do problema. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, essa visão, como é que é olhar para tudo isso com esse olhar seu dentro das suas terapias? Então, tanto na homeopatia como na antroposofia e nos florais, a gente considera o homem como um todo, né? Então, ele tem um corpo físico, emocional e um corpo espiritual. Hoje, a homeopatia, dentro da medicina, ela é uma especialidade médica. O floral e a antroposofia, principalmente a antroposofia, ainda não é considerado uma especialidade médica, né? Mas nas três, na homeopatia, na antroposofia e nos florais, sempre você tem o lado emocional e o lado físico junto, no qual, para você harmonizar o corpo físico, você precisa harmonizar o corpo emocional e, consequentemente, o corpo espiritual, né? Então, na homeopatia, a homeopatia, ela trata que existe um corpo físico e um corpo vital. Nesse corpo vital, é esse corpo vital que precisa estar em harmonia para equilibrar o corpo físico. Na antroposofia, a antroposofia, ela acredita que o homem tem 4 corpos. Um corpo físico, um corpo vital, que é o etérico, um corpo astral, que é a sede dos sentimentos, e um corpo espiritual, que é o eu ou a autoconsciência, né? E o floral, um corpo físico, um corpo emocional e um corpo espiritual. E o floral, ele vai trabalhar os sentimentos,
porque o Dr. Bach, na época que ele foi atrás da terapia floral, ele era médico homeopata, ele percebia que alguns aspectos muito sutis ele não conseguia trabalhar na homeopatia, porque a homeopatia ela está ligado como se ela tivesse mais ligada ao corpo físico, o corpo vital ao corpo físico. E ele precisava de um aspecto mais sutil diante daquilo que ele precisava tratar. Então ele não conseguia só com a homeopatia tratar. Atingir, né? Atingir. Então, na época, em 1930, ele largou tudo que ele fazia em Londres, voltou para a região do País de Gales, que era uma região onde ele tinha nascido, e lá ele, intuitivamente, ele andou pela região do País de Gales e foi experimentando nele as flores e as plantas, para os sentimentos que ele percebia que ele sentia. O primeiro sentimento foi o sentimento do medo. Então, ele foi atrás de uma planta que trabalhasse aquele sentimento do medo, porque ele tinha largado tudo para trás e foi em busca de resolver, de achar um aspecto novo que pudesse tratar o homem de maneira mais globalizada, mais integral, né? Tanto que hoje a homeopatia é considerada especialidade médica, mas a antroposofia, todas essas terapias que existem hoje são consideradas terapias complementares, né? E terapias integrativas também, né? Hoje se fala muito de terapia integrativa, né? Tá. Então, mas o Dr. Bach, ele fez esse movimento porque ele trabalhou na Primeira Grande Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra, então ele percebia que quando o filho ia para a guerra, a mãe ficava doente. Por quê? Porque aquele sentimento de medo que acontecesse alguma coisa com o filho deixava ela doente. Então ele foi atrás de uma planta, que é o Red Chestnut, que faz com que a pessoa tome e melhore esse medo em relação às pessoas que você ama, né? E como é que funciona isso, Cristina? Desculpa, né, Não, te claro. cortar aí, mas como é que funciona isso, né? Até dizendo que muita gente escolhe a alopatia por causa da rapidez, né? Quanto tempo leva um tratamento desse? Você consegue prever com o seu paciente? Então, pela experiência que a gente tem de mais de 30 anos, né? Alguns sintomas a gente percebe no primeiro mês que já melhora. Outros sintomas, como uma criança largar a mamadeira, largar a chupeta, né? Outros sintomas, Fralda. fralda, são sintomas que a criança às vezes precisa tomar uns 2, 3 meses. Até que Mas é rápido, não é então, muito né? longo, não. Algumas doenças, principalmente doenças autoimunes, como dermatites atópicas, é, lúpus, artrite reumatoide, que a gente entra com o floral como coadjuvante, logicamente que a pessoa não vai largar nenhum tratamento, ela vai simplesmente tomar o floral como coadjuvante, aí a pessoa tem que tomar mais tempo, Então um ela ano pode até usar mais. junto com a Pode, alopatia, ela pode. pode usar a homeopatia. Qualquer tratamento, tanto homeopático, antroposófico e floral, você pode associar com a alopatia. Que Tá. antigamente tinha uma fala que não se podia usar. Até existem alguns médicos hoje homeopatas que são mais radicais, né? Radicais, Não querem que use a homeopatia ou a antroposofia ou o floral junto com uma alopatia. Mas, e pela minha experiência, nesses anos que eu atendo, algumas pessoas, por exemplo, que chegam para a gente para fazer um floral ou para tomar alguma homeopatia, por exemplo, com fibromialgia, a pessoa já toma antidepressivo, já toma uma série de remédios, não pode parar, né? não pode parar. Então, daí o que a gente faz? A gente entra com o floral, entra com uma homeopatia, em paralelo, que daí a pessoa vai melhorando gradativamente, né? E, consequentemente, ela percebe que no decorrer do tratamento, depois de uns 2, 3 meses de tratamento junto com a medicação,
ela vai perceber, nossa, eu realmente dei uma boa melhorada. Frente ao uso que que eu usava só o outro medicamento, né? Porque a alopatia, alo é contrário, né? Patia é tratamento. A alopatia é o tratamento do contrário, né? Tem uma dor, toma um analgésico. Tem uma inflamação, toma um anti-inflamatório, né? Então, a alopatia, alo é contrário, patia é tratamento. Então, a alopatia é o tratamento do contrário. Logicamente que a gente, como terapeuta, a gente sabe que, por exemplo, uma medicação, um antibiótico ou alguns medicamentos que a pessoa precisa tomar, a gente não é assim radical, né? E a ponto nem deixa a pessoa parar de tomar o remédio, né? E a gente mesmo, muitas pessoas, quando chegam pra gente e a pessoa não está fazendo nenhum tratamento, mas a gente percebe que a pessoa precisa de um atendimento mais específico, num gastro, num psiquiatra, por exemplo, a gente encaminha, né? Porque a gente sabe que há necessidade, que a pessoa tem necessidade de passar por um atendimento médico, pode manter o floral junto, mas precisa de uma ajuda mais efetiva naquele momento, né? Legal você falar isso, que eu ia até perguntar num momento, né, como é que você fazia quando o paciente era encaminhado por algum especialista, ou no caso, quando você visse que precisava de algo é. além, se você encaminhava Eu também. encaminho. E aí você trabalha em parceria com esse profissional também, Trabalho, acompanhando o paciente? tem alguns pediatras que me mandam crianças, alguns, tem até neurologista que me manda paciente, E que né? hoje é muito importante, né? Acho que tem muitos transtornos aí também Tem. que podem ser Dados tratados. podem ser tratados. Então, por exemplo, você atende uma pessoa que. Ontem mesmo atendi uma pessoa que ela toma 2 antidepressivos e um ansiolítico, Tá. né? E mesmo assim ela não tá bem. E o médico, toda vez que ela vai ao médico, o médico aumenta a dose da medicação. Tá. Então, ela falou assim que ela gostaria que eu ajudasse, né? Falei que eu podia ajudar dentro daquilo que eu conheço, né? Então eu fiz para ela um floral, conversamos bastante, tentamos chegar num ponto, por que estava desencadeando todo aquele processo, porque na realidade a pessoa tem uma vida, né? Sim. Não é simplesmente o sintoma da depressão, o sintoma da ansiedade. A ansiedade, a depressão é um sintoma, né? Mas ela tem toda uma vida, ela tem todo um histórico que fez surgir aquele processo. Então, o floral, e mesmo dentro da antroposofia e da homeopatia, a gente procura achar a causa. Por isso que é interessante, porque você procura ver o histórico da pessoa. Às vezes a pessoa está tomando um antidepressivo há muito tempo, né? Que ela vai, aumenta a dose, e aquele ponto inicial que fez com que ela fosse tomar um antidepressivo, ela não conseguiu, ela não falou para o médico aquilo. E a gente conversando, explicando e falando como funciona, né? A gente vai vendo que a pessoa vai simplesmente, às vezes tem um start que fez ela entrar naquele processo, né? E você consegue identificar através desses. Através da minha orientação, da minha consulta, E eu aí, consigo. por causa também da medicação que você trabalha mais natural, que ela atinge esses níveis mais Mais sutis, sutis. ela vai trabalhando também o preparo para a pessoa olhar para aquele gatilho, aquilo que fez com que ela Que entrasse starta, né? Que nesse starta aquilo. processo. E aí ela consegue ter uma consciência, e além da consciência, não é aquele trauma, pior ainda, às vezes, daquele primeiro trauma, mas uma coisa que ela vai entendendo. Ela vai como é entendendo o processo. gradativamente como é o processo. Sutil. Tá. De forma sutil, né? Então, por exemplo, ela acaba, porque na realidade, muitas vezes, o gatilho, ele não está nem a nível consciente, ele está a nível inconsciente. Tá. Então, às vezes, a pessoa, ela sabe que aquilo
pode desencadear alguma coisa, mas ela não sabe até que ponto aquilo vai fazer, vai ser o gatilho dela. Tá. Então, a gente conversando, dentro desses mais de 30 anos que eu tenho de atendimento, né? A gente conversando, a gente sabe que aquele processo pode estar vinculado com aquele gatilho, e aquele gatilho que faz ela ter uma crise de ansiedade ou entrar no estado depressivo, Tá. né? E muitas vezes, né, você como psicóloga, né, que você é, você deve ter pacientes que passam por situações assim, graves na vida, de perdas, e que a pessoa não elabora aquele Sim. luto, né? Tem pessoas que, por exemplo, ficam no luto 20 anos, Sim, né? verdade. As pessoas ficam no luto 20 anos, por quê? Porque não elabora aquele luto, Aham. né? Então, daí a gente dando uma homeopatia ou um floral, né? Ou mesmo algumas coisas da antroposofia que a gente pode fazer elaborar o luto. Por exemplo, dentro do luto, na antroposofia, a gente tem um medicamento que chama Aurum Metallicum. É o ouro, né? Aurum Metallicum. Então, a gente dá o Aurum Metálico junto, normalmente, às vezes, com o floral, para a pessoa trabalhar esse luto, né? Trabalhar o chakra cardíaco, Tá. né? E deixar esse chakra cardíaco, trabalhar o sentimento aqui no chakra cardíaco, né? Então você consegue fazer com que a pessoa vá saindo desse processo do luto, tentando elaborar esse luto Tá. e vivendo de uma maneira mais no presente, Uhum. não tão no passado, né? Porque o passado vai gerando muita depressão, Sim. angústia, tudo, né? E o Muito futuro vai bacana. gerando muita ansiedade, É. né? Então, Aham. hoje em dia, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de viver o presente, Sim. né? Então, o presente que a gente tem que vivenciar, porque o passado já foi e o futuro, né? Sim. A Deus pertence, Aham. né? Você queria falar, Júlio? Não, eu estava pensando aqui, a palavra-chave que a Cris usou, que é vínculo, né? Pensando assim nas terapias que nós trabalhamos, né? Eu acho que é muito legal a gente tentar olhar, né, a questão do vínculo, porque nisso é muito parecido, né? Uhum. Assim como a Cris, ela nos relata, o vincular, né, com o gatilho, e a partir daí, quer dizer, ok, estou tratando sintoma, estou tratando situações, ok, esse é o papel realmente daquela medicina ou daquela especialidade, mas a gente também olha muito mais atrás, e às vezes o gatilho não está nem na vida da pessoa, né? Sim. Exatamente. É. Você consegue ter uma noção de que momento é preciso encaminhar esse seu paciente para um tipo de terapia que ele possa enxergar esse vínculo? Ou você acha que só através da medicação, da antroposofia e dos Não, florais? eu indico vários pacientes para terapia com psicólogo, já indiquei pacientes para constelação familiar, Uhum. né? Indico, eu acho que a hora que você está conversando com o paciente, aquele paciente na sua frente é um ser humano Uhum. e ele é uma pessoa única ali, né? É. Então a gente não pode ter julgamento Uhum. nenhum, né? A gente não pode ter julgamento nenhum. Então a gente tem que tentar entrar na maior sintonia possível com a pessoa para a gente perceber o que a pessoa precisa elaborar. Então, por exemplo, quando eu atendo alguma pessoa, algum paciente, né, ou que a gente percebe que a pessoa tem muita dificuldade de relacionamento com pai, com mãe, Uhum. depois esse relacionamento também é com filhos, são relacionamentos repetitivos que ocorrem nessa repetição. Uma das coisas que eu indico é a constelação familiar, Uhum. né? Uhum. Porque eu acho que a constelação familiar ela vai ajudar muito essa pessoa nesse problema, E né? eu em atendimento,
quando eu trabalho com clientes que estão num processo de tratamento com psiquiatra e procuram a constelação, e esse tratamento psiquiátrico ele já vem de muito tempo e não consegue ir adiante, eu também indico a antroposofia e os florais, porque é algo que vai abrir essa mente de uma forma diferente. Com certeza. Eu acho que o trabalho, né, hoje, a gente tem a integralidade das Total, né? terapias. Sim. Você é psicóloga, mas você tem as outras terapias. A Biga mesmo pode falar do tarô terapêutico, que eu ainda preciso fazer uma sessão com você, menina. Eu tô louco para conhecer. Mas eu acho que também é legal a gente entender assim, né? Existem algumas doenças que elas são abrangentes, né, em termos de população, né? Muita gente tem, né? E eu acho que é legal talvez a gente entender sobre todas essas óticas, o que essas terapias nos dizem em relação a cada uma dessas doenças. Não tem isso. Antes disso, Júnior, Claro. achei interessante a sua colocação até, porque a gente fala muito das especialidades, né? E existe uma educação para nós da competitividade, né? É sempre aquela coisa de que não vai nesse porque é bom, vai naquele porque é bom, vai no outro que é bom e tal. E eu acho que hoje em dia as terapias todas elas se integram e elas se ajudam, né? Elas são mais colaborativas do que competitivas. Então acho importante colocar isso, né? Que quando a gente se abre para, porque cada uma pode ter o seu ponto principal, Com certeza, né? E que cada uma tem um espaço diferente. E que todas elas, quando trabalham em conjunto, né, elas agregam e têm um resultado mais positivo para aquele paciente, né, quando ele se abre para isso. Então, acho que é importante fazer essa colocação. E a gente queria trazer até algumas doenças, né, que são que muita gente acaba passando hoje. Claro que tem um monte e que se a gente fosse falar todas a gente não conseguiria. Eu queria até ver, porque dentro da psicologia, Cristina, a gente fala que não existe doença, Certo. né? Existe sim ali um sintoma que pode ser trabalhado, a não ser o transtorno que a gente fala que não tem cura. O transtorno. Existe sim uma melhora do quadro do paciente, que pode ter um acompanhamento, que pode ir para o resto da vida, ou, né, ou dependendo de como ele trabalha ali, ele pode às vezes parar o medicamento ou não, né? Antes da gente falar das doenças, Júnior, eu queria saber de você até, Cristina, como é que essas suas terapias, né, os florais de Bach, a antroposofia e a homeopatia, veem a doença? Então, a doença, ela é realmente um transtorno de alguma coisa que você não conseguiu elaborar para você. Tá, que o né? transtorno seria global, então Seria que a gente fala globalizado. Então, por transtorno. exemplo, transtorno. Então, por exemplo, quando alguma coisa dentro do floral, por exemplo, dentro de um sentimento que eu tive, e esse sentimento que eu estou sentindo é um sentimento que está me fazendo mal, eu posso desenvolver um aspecto doente, de doença. Tá. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, engolindo muito sapo, por exemplo, que eu acabo engolindo muito sapo de marido, de filho, de uma série de coisas, eu posso vir a desenvolver uma gastrite, né? Por quê? Porque eu estou canalizando toda uma energia para o meu estômago, né? Então, por exemplo, Engolindo a raiva, né? engolindo a raiva, Tá. né? Porque na realidade é como se eu tivesse querendo falar e eu não consigo falar. Mas eu não consigo falar não porque eu não tenho, muitas vezes eu não tenho coragem de falar, ou eu tenho medo de falar, porque eu acho assim, vou falar e a pessoa não vai entender, né? Principalmente muitas mulheres, né, que acabam se anulando em detrimento de filho e de marido, né? Então, dentro dos florais, né, da homeopatia, da medicina,
a doença é um transtorno negativo que você desenvolve. Então, por exemplo, que nem você falou, a doença não existe, né? Você cria a doença, né? Então, por exemplo, muitas... até tem uma pesquisa, assim, bem forte, até que eu li, não sei, você como psicóloga, você pode também falar que muitas pessoas dizem que o câncer tem um aspecto traumático, né? Que quando você passa por um trauma muito grande, você pode vir a desencadear um tipo de câncer, né? Então, e todas as pessoas que a gente conversa, que estão no processo ou passaram pelo processo, se a gente começa a conversar com a pessoa, tem um ponto, como se fosse um gatilho, um ponto tão forte que a pessoa começa a desencadear essa doença, né? É relatado É sempre, né? relatado. Um ponto traumático um ponto ali. traumático, Aham. né? Então a gente sabe que é isso. Por isso que o Dr. Bailey foi em busca de alguma coisa que trabalhasse os sentimentos, que melhorasse as doenças, porque ele percebia que muitas das doenças ele mesmo vivenciou, ele teve, com 30 e poucos anos, ele teve uma doença que falaram para ele que não tinha cura, e ele ele procurou conhecer-se primeiro, e ele trabalhou de uma maneira tão forte mentalmente que ele se curou dessa doença. Isso ele tinha 33 anos, e depois, quando ele tinha 50, que ele foi de 50 até 56 anos, de 1930 até 1936, que ele foi em busca dos florais. Mas esse sentimento de que ele precisava encontrar alguma coisa que melhorasse a pessoa como um todo, o sentimento, e fortalecesse nela a vontade, né? A Tá. coragem, trabalhasse a raiva, né? São todos sentimentos que a gente tem dentro da gente, que os florais trabalham. Aham. E ele percebeu que isso melhorava. Tá. Tanto que quando ele terminou de fazer os 38 florais, que é o conjunto dos florais de Bach, são em número de 38 essências, ele falou que a missão dele estava terminada, e ele amanheceu morto, com Uau. 56 anos. É. Ele falou que a missão dele estava terminada, Aham. e ele deixou tudo pronto, Tá. inclusive tudo como é feito até hoje, desde 1936, Aham. lá no Centro Bar, em Londres, que é uma casa que ele construiu, e hoje é o Centro Bar lá. Então, é o Centro Bar. Então, é o que ele falou, né? Ele falou, a minha missão está terminada, e ele amanheceu morto. Ele tinha 56 anos, de 1930 até Terça-feira ele fez 1936. aniversário. Interessante. Cris, você trabalha só com floral de Bach ou você trabalha com californiano? Então, eu fiz o curso de californiano e o curso de florais de Minas, aqui do Brasil. Tá. Então, tem alguns florais... Minas é José Aleixo ou não? Não, Minas Tá, Minas do é Breno, Tá. e do Breno Marques. Eu fiz... Então, tem alguns florais que eu associo junto com os de Bach. Aham. Então, por exemplo, em doenças, por exemplo, autoimunes, por exemplo, doenças como dermatites atópicas, essas doenças que a criança tem muita coceira, né? Eu associo um floral de Bach com um floral californiano para mobilizar um processo de cura. E é incrível como dá resultado. Dá muito resultado. Sabe por quê? Porque meu filho sofreu um acidente muito grave há 20 anos atrás. E ele ficou, deixa eu ver, ele saiu do hospital, ele ficou 2 meses sem andar. Uhum. Ele tinha muita vergonha de usar fralda, mas ele tinha 19 anos. Sim. Aí foi feito um floral também, unindo o floral de Bach com o floral californiano. Em 4 dias de tomando, ele levantou da cama e começou a andar. Então, tem É algumas... muito poderoso. tem algumas pessoas, por exemplo,
vitiligo, né? É uma doença que pela alopatia, medicina Não tem tradicional, cura. não Não tem tem cura, cura. né? É. Então, quando a gente entra com floral, trabalhando o, o aspecto do que desencadeou o vitiligo, né? Aquele aspecto mais íntimo da pessoa, porque tem crianças, por exemplo, que a mãe leva que a criança já está com vitiligo. Foi no dermato, tá passando pomada, né? Tem algumas pomadas que usa para ajudar, né? Ajudar no processo, mas aí a gente entra com um floral, né? E esse floral californiano, que é o Self Heal, junto com o Star of Bethlehem de Bach, eu associo em doenças autoimunes, em doenças, né, que a pessoa está precisando tomar, e daí faço uma fórmula de acordo com aquela criança, o que que aconteceu, como que a criança é, se a criança é uma criança mais ansiosa, mais insegura, uma criança mais Medrosa. medrosa, uma criança que tem uma característica, e daí a mãe dá para a criança e depois de um certo tempo, aí é um trabalho mais a longo prazo, aonde tinha mancha branca, ela começa a aparecer uns pontos de melanina, Pigmentação. de É. melanina e começa a pigmentar Legal. de novo. É impressionante como funciona. Bacana. E você observa nesses diagnósticos que existe um ponto em comum, que detone um trilho para que isso aconteça com as crianças? Então, normalmente quando a criança aparece com alguma doença autoimune, por exemplo, dermatites atópicas e vitiligo, que são doenças que mais atingem crianças, né? Eu percebo assim que sempre tem um ponto traumático que desencadeou aquele processo. Então eu Certo. pergunto para a mãe, a mãe fala assim, não, foi quando apareceu a dermatite, quando eu coloquei ela na escola. Uhum. E daí eu pergunto, a adaptação na escola foi fácil? Não, a adaptação foi muito difícil, A dificuldade de contato, né? né, a dermatite. Entendeu? Então, daí a gente vai dentro dos florais que tem, a gente faz uma fórmula e daí a gente vai trabalhando essas questões da criança, que a criança vai se sentindo mais fortalecida, se adaptando na nova jornada que ela está, né? Ela está vivenciando, e todo esse aspecto negativo que ficou no inconsciente da criança, ele vai saindo e ele vai melhorando e a criança vai ficando bem, sem a dermatite, sem nada. E floral. Ai, desculpa. Porque neste diagnóstico, muitas vezes a mãe não se dá conta que a criança já tem algumas dificuldades de relacionamento familiar, Com porque é o certeza. núcleo que ela vive. Quando ela vai para a escola, aí sim é que isso vem à tona, mas na verdade é uma situação que já existia. Sim. É uma situação que já existia. E que não Então, foi vista. na realidade, né, é muito difícil. Eu não sei se vocês percebem isso, mas hoje, principalmente pós-pandemia, mudou muito o jeito das pessoas encararem as situações, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem crianças que mandam nos pais, Oh, né? oh. Tem criança que manda nos pais. Então, a Tirando criança não tem limite. A criança, na maioria das vezes, a criança ela tem 5, 6 anos, mas a criança tá muito imatura emocionalmente, Daí você dá floral para os pais, né? né? Com certeza. Normalmente eu trato pai, mãe e criança, né? Mas o que a gente percebe é isso, é que a criança, ela tá muito imatura emocionalmente, né? Então, às vezes, ela tem 6 anos, mas ela tem atitudes de criança de 3 anos. E, às vezes, ainda tem coisas na fase oral ainda, Uau. Cris, você né? colocando isso, vou aproveitar o gancho aqui, né? Que a gente fala dentro da nossa linguagem Sim, que a criança, quando ela apresenta algum problema, do 0 aos 7 anos, está relacionado com o sistema da mãe, e de 8 a 14 está relacionado no sistema do pai, que muitas vezes nem é dela, mas ela traz o que ela vê ali ou É. identificou na família.
Como é que você trata isso no caso, né, dessa criança que apresenta um sintoma ou alguma questão, que pode estar relacionado com esses pais, a relação com os pais? Como é que você trata isso? No caso, por exemplo, dentro, por exemplo, da antroposofia, até os 7 anos, quem nutre a criança é a energia da mãe, né? Tá. Uhum. Entendeu? Então, o que a gente percebe é que precisa, muitas vezes, trabalhar a criança e trabalhar a mãe. Tá. Porque a mãe, ela não tá fazendo o papel de mãe, muitas vezes. Ela tá de amiguinha da criança, E aí né? você convida Então, a mãe. daí eu falo para a mãe, olha, nós precisamos tratar a criança, precisamos tratar você, mas precisa também fazer um movimento externo de você mudar algumas coisas na sua casa. Uhum. Tá. Então, você precisa mudar aspectos da sua rotina, para que a criança perceba que você é a mãe e que ela é criança, Uhum. né? Você não dá só o remédio, né, o medicamento, você faz Não, um a gente acompanhamento faz um terapêutico acompanhamento. mesmo, né? Tem que fazer, não tem jeito, né? Então eu Aham. falo, o remédio vai ajudar muito, né? Mas esse movimento exterior tem que ser feito. Mas é muito legal vendo isso, Cristina, porque hoje em dia os médicos estão cada vez mais distantes do seu Com paciente, certeza. né? Eles têm o Vide mínimo as de contato. teleconsultas, né? Exatamente. É o mínimo, às É, vezes nem olha para a cara do paciente, é, né? E só passa a receita ali e é. pronto. Não só falando dos médicos tradicionais, mas também a gente encontra alguns E outros às vezes profissionais. não é nem por conta do É. médico, é uma exigência do lugar que ele trabalha, Sim, o da prefeitura, então ele tem 100 pacientes para Entendeu? atender em 3 horas. É. é Então verdade. vai ter que dividir esse Ele, tempo. ele Então, 10 minutos para cada paciente, né? Eu fui isso. chamada para trabalhar por um convênio médico, eu fiquei assustadíssima, né? Que me ofereceram a cada meia hora para atendimento de paciente, R$ 16. É, E assim, é meia hora no máximo, se puder ser menos, não sei. porque tem que atender. Eu falei, impossível. É, Primeiro, porque em meia hora, quando a gente começa a entender a questão do paciente, é. você já tem que Já, parar. E a outra coisa é por R$ 16, pelo é, amor de é, Deus, né? é. Mas Não, a é. gente mesmo, que né, eu não, a minha consulta dura 40 minutos, 50 minutos, né? Porque Tá. a gente, né, quando a pessoa já retorna como um retorno, vem como um retorno, daí uma meia horinha você consegue, porque daí você tem que trabalhar aquilo que você já trabalhou no floral e depois você vai ter só o feedback ali da pessoa, tudo, né? E muitas vezes o floral, você, na hora que você atende a pessoa pela primeira vez, você vai trabalhar aquilo que está incomodando mais a pessoa, Tá. né? Mas à medida que isso vai ficando mais tênue, mais leve, muitas vezes vão aparecendo outras questões. E daí a Casquinhas de gente, cebola. e daí a gente tem que ir trabalhando outras questões. Então, muitas vezes, por isso que o tratamento, às vezes, a pessoa fala assim, eu melhorei disso, mas eu tô sentindo isso. Então, daí a gente fala, não, então essa outra parte agora vai também fazer parte do seu tratamento, né? Tá. Então, por isso que muitas pessoas ficam com a gente mais tempo, porque elas vão percebendo que é como se ela fosse, Dá tão certo, né, tá Cris? dando tão certo que ela vai se melhorando, Ela vai né? Que ela vai continuando. Viu, gente? continuando. Não é porque o tratamento é demorado, é porque você vai descobrindo cada vez uma Uma coisa nova. Mas sabe, Cris, que eu em casa, desde que as minhas crianças eram pequenas, e né, agora tudo adulto, Duto, agora só tem neto pequeno, né? né? E eu sempre usei o Rescue. Ah, tá. Mas o Rescue, é, ele não se limita só a pessoas, né? É, Porque quando uma plantinha cai, é, eu misturo porque eu tenho gato e meu gato adora fazer na plantinha. Aí é, eu vou lá e dou Rescue para ela. Bicho também, né? O é, gato quando chega muito arranhado, muito briguento, eu dou Rescue. é. Porque, sabe, gente, É, traumatiza. na Sim. realidade, o floral você pode dar para animais,
Eu já fiz até para calopsita floral, Ai, né? que graça! Ah, você fez pro meu agaporn, Então, fez pros meus cães. então, a gente dá porque o animal, ele tem uma alma, né? Sim. Só que o animal, a alma do animal é É uma alma coletiva, né? coletiva, né? Não é uma alma individualizada que é o nosso espírito, né? Então a gente dá. Então, por exemplo, tem muitos cães que têm esse problema de lambedura, de, né, animais muito bravos, né? Eu tinha uma conhecida que ela tinha um gato que não tinha condição de levar o gato no veterinário, né? De tão bravo que o gato era. Então a gente tratou um tempo do gato, daí o gato ficou bonzinho, tudo, né? Então eu já faço quando a pessoa pede, né? Ai, preciso um floralzinho pro meu gatinho, pro meu cachorro, né? Eu já fiz para calopsita, fiz para um hamster também, né? Tudo. Gente, Porque o graça, animal né? tem uma alma também, né? ai, é E tão essa lindo alma é isso. uma alma coletiva, né? Que legal. Diferente da nossa, né? Que nós temos o nosso eu, que é a nossa autoconsciência, né? Eu tinha escolhido aqui quatro doenças, né, para a gente falar um pouquinho sobre elas. Não sei se vai dar tempo, né, mas enfim, vamos tentar. Falar sobre asma, diabetes, a endometriose, que tem muita gente que também vive isso, e o AVC. Uhum. Então, Edneia, você que trabalha com a medicina germânica, né? Eu trabalho com a psicossomática, que eu acho que elas casam muito também, né? Aliás, estava sendo mal legal ela falando assim. Eu falei, será que ela fez constelação? Porque ela estava falando tudo da. A gente observa que é o É uma mesmo convergência. caminho, Eu acho, né? sabe, gente, que são todos trabalhos de quinta dimensão. Sim. É. Acho que a Os- gente se reúne, todo mundo é só terminologia, nomenclatura que são diferentes, é. mas o caminho para alcançar o resultado é o mesmo. É que na realidade eu tenho uma cunhada que ela é facilitadora também, né, da constelação. Então a gente troca muito e eu já assisti algumas Constelações. constelações já, né? Então, e a gente sabe essa parte da repetição de padrão, né? Dos antepassados, de tudo, né? Então, quando eu percebo que existe uma situação que precisa, eu realmente indico mesmo, né? Porque eu acho que a pessoa precisa se libertar daquele processo, né? Sim. Porque senão ela vai ficar a vida inteira num processo que ela vai tentar sair para uma situação, mas ela não consegue, porque ela ainda está presa no passado. Ela continua né? reproduzindo É a mesma dor dos seus ancestrais, Justamente, né? E é justamente. isso que a gente observa. Quando eu falo que como você colocou, né, que eu trabalho com as 5 leis biológicas, com as leis biológicas, é num sentido assim muito superficial, porque eu não sou especialista nisso, mas eu consigo, através desses estudos, ter uma conduta para com aquele cliente dentro de Uma um compreensão, atendimento né? Um atendimento. da constelação. Então, o que mais nós encontramos, sem dúvida nenhuma, são as repetições. Sim, com E a certeza. gente acaba ficando chato e repetitivo aqui, porque a gente fala muito isso, né? Que são as repetições De padrão. do sistema, que criam um padrão É, onde aquele indivíduo cada vez mais tem dificuldades de sair disso. é. É aí que, dentro deste atendimento, muitas vezes eu indico os florais, eu indico as terapias com antroposofia. esse tipo de medicamento. É um É medicamento, medicamento. mas fora daquele medicamento convencional, porque naquele convencional não houve uma melhora, mas não significativa. É, Porque ele melhora, mas ele continua carregando aquela dor. né? E aí, através do entendimento que o trabalho terapêutico traz, com o auxílio dessas gotas milagrosas, a pessoa consegue sair dessa bolha É. e ter uma outra visão. Tanto que né? o Bach chama o remédio de essência floral. Essência floral. Ele chama de essência floral. essência. É. Eu fiz tratamento com
Veleda, muitos É anos. antroposofia, muitos anos. Tratamento antroposófico, muitos anos, que para mim foi excelente. Dentro de tudo que eu trazia, diante de uma situação que aconteceu na minha família, 2 meses depois do trauma, eu desenvolvi síndrome do pânico. Uhum. E realmente foi a antroposofia que me ajudou a sair dessa. É uma bolha mesmo. É, Parece que a hora que você sai, você respira, respira. né? É, É muito interessante. É. Eu sou fã da antroposofia, é. Confia, né? confio. Porque tive o resultado. Lógico, Experimentou. é. Ednei, aproveitando então, fala um pouquinho dessa visão da asma. O que que seria asma na visão da... Nesta visão das leis Sim, biológicas, a asma, que é lógico que todo mundo entende que asma é uma dificuldade Respiração. respiratória, este ser, ele pode estar vinculado a seres que tiveram uma situação lá atrás muito grave quando respiraram algo mortal. Hum, Pode ser um vírus, Um gás. pode ser N situações. Então, ela traz essa memória genética e ela vem com essa predisposição de desenvolver ou não, porque não quer dizer que porque teve um antepassado que, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, morreu numa câmara de gás, uhum. não quer dizer que todos os seus descendentes terão asma. Só um que possa estar vinculado à dor daquele antepassado. Uhum. A gente não generaliza nada, porque é muito. Nós temos critérios e é É. muito perigoso isso, né? É. Generalizarmos as situações. E a asma, ela tem esse contexto de dificuldade de respirar, de ambientes muito fechados, com muitas pessoas dentro, pode também cair nesse trilho de desencadear essa asma. É. a psicossomática ela já vê como se a atmosfera, né, da família, do ambiente que ela vive é algo irrespirável, né, O que, sufocante. na verdade, não é a Ou às condução. vezes até pedindo, né, para ser visto, ser olhado, ser reconhecido por esses pais que às vezes não têm esse olhar, esse cuidado com a criança também, né? Então pode ter isso também. E no adulto é uma forma de denunciar a invasão de certas pessoas, né? Dizer que está sufocada. Uhum. Como é que você vê isso dentro do olhar da sua terapia? Quando aparece alguém com a asma, como é que você lida com isso? Qual que é o Então, seu... normalmente a asma, a gente procura tristeza. Tristeza, melancolia, Tá. pessoas que não conseguem respirar realmente, né? E aquela atmosfera doméstica ou profissional, né? Ou alguma atmosfera que ela está vivendo, ela deixa ela triste, né? Porque pulmão é tristeza, né? Tá. Pulmão é o órgão da tristeza, da melancolia, né? Então, normalmente, Aquela coisa de faltar aquela o ar, coisa de né? faltar o ar, né? Então, dentro da homeopatia, principalmente as doenças respiratórias, na homeopatia e na antroposofia, são doenças assim que você trata com mais facilidade do que outras. São Tá. doenças que têm mais resposta positiva mais a curto prazo do que outros tipos de doenças. Interessante. Às vezes a Doenças res- pessoa sofre tanto tempo, né, sem Mas saber doenças disso. respiratórias, dentro da homeopatia, da antroposofia, nossa, você trata assim com bastante facilidade e com uma Aham. resposta bem efetiva, de médio prazo de tratamento, assim. É bem interessante. Eu tenho uma visão também, dentro daquilo que eu pude observar, dentro das constelações e dos tratamentos. Normalmente a asma, eu também observo
quando a gente não está falando de ancestralidade, mas quando a gente está falando que a pessoa iniciou o emaranhamento sobre ela mesma, eu percebo que sempre a asma, ela está, enfim, doenças pulmonares de uma forma geral, ela sempre, eu percebo que está sempre relacionado a pessoas de codependência afetiva, sabe? Então ela entrega a vida dela a um parceiro, a uma mãe, ao pai, e aí quando há o rompimento, há a cessão da vida. Falta o ar, né? Exato. Então, quer dizer, eu também percebo, dentro do olhar sistêmico, que esses casos de codependência acabam sendo sempre um ponto de origem de um emaranhamento próprio, certo? Relacionada a esse tipo de situação, o amor exigente, ou a codependência emocional. Lembrando que isso pode gerar um gatilho numa pessoa, como pode não gerar em outra. Exatamente, né? perfeito. Pode desencadear em algumas pessoas, em outras não. É verdade. Quando Imagina. você diz que a pessoa desenvolve isso nela mesma, quem garante que foi ela, que isso já não é um padrão, Com toda né, certeza. desse Claro. sistema também? Eu falo quando a gente consegue observar a cisão factual. Então, por exemplo, como você mesmo disse, né, Cris? As pessoas que têm algum tipo de problemas respiratórios, eles tendem a vir desde novos, a gente vai observando. Agora, quando você vê uma cisão, por exemplo, assim, ele é adulto, está com 29, 30, 35 anos, e até então nunca teve qualquer problema, e do nada ele sai de não é aquela coisa progressiva, tá certo? Que começou com uma faltazinha de ar. Não, a gente tá falando de um negócio assim, nunca tive, e no dia seguinte eu tô precisando de inalação porque eu não consigo respirar. Eu penso nesse tipo de situação, mas concordo com você. Ela está repetindo, provavelmente, algo que aconteceu antes. Mas eu acho muito interessante quando desperta isso. E aí foi nesses momentos que eu encontrei codependência e amores exigentes. Tá. Eu tive um caso em consultório que a criança desenvolveu, mas por conta, nem a mãe, acho que terceiro filho, nem a mãe nem o pai enxergavam a criança. Ah, tá. Exclusão. Então, muitas vezes a criança é uma forma que ela tem de chamar atenção, Sim. né? Olhe para mim. Olhe para mim, né? Muitas doenças, né? Elas acabam indo para esse aspecto, né? Então, por exemplo, você tem, por exemplo, uma mãe que tem uma doença, que ela tem essa doença há anos, né? E essa doença, para ela, é um meio dela receber carinho, Muleta, né? né? É uma muleta. Então, muitas vezes, a doença é uma forma que ela achou de chamar atenção. De Então, compensar, né? de compensar. E a gente também tem pessoas que começaram a tratar com floral e falaram que o floral não fez bem para ela, né? Porque Claro que não, né? falaram que não fez bem para ela, não fez bem para ela, porque na realidade ela começou a se deparar com uma realidade que ela não queria ver, né? Não queria Sim. enxergar. Aham. Então a pessoa fala: não, o floral, não deu certo para mim, não fez bem para mim. Então, e nessa relação desta pessoa, com certeza ela tem familiares, e muitos deles também aprendem a manipular os seus Sim. com a mesma situação. Com certeza. Então fala assim, mas isso não passa, isso não é contagioso, isso, né? Não é uma doença. Não. Essa é uma característica sistêmica, porque aquele jovem ou aquela criança, ela aprendeu que dessa maneira ela consegue também manipular os outros. Exatamente. E daí se recusa a tomar um floral, né? Se recusa a tomar porque floral. pra avó não deu certo, pra ela não vai dar também. O floral não deu certo pra mim, porque, nossa, eu tomei, não me senti legal, não me senti bem. Diferente. Me senti diferente.
Mas na realidade é o que eu falo, né? Se mexeu com você é porque era exatamente aquilo que você está precisando trabalhar. O que a gente precisa fazer é simplesmente alterar a dosagem do remédio. Em vez de tomar 3 vezes ao dia, vai tu começar com uma vez e a gente vai acompanhando a pessoa nesse tratamento dela, né? Que a gente acompanha em todos, mas nesse que ela achou que mexeu, porque na realidade ela é mais sensível e ela tinha um ponto que ela precisava trabalhar. Então, você dando uma vez ao dia é suficiente para trabalhar aquele ponto que estava incomodando. Entendendo que pode ser leve o tratamento, né? Não é uma coisa agressiva. Entendendo que não há necessidade dela tomar 3, 4 vezes ao dia, que uma vez por dia para ela vai ser suficiente. Porque cada um é Porque ela é uma pessoa mais sensível, Aham. né? Ela tem uma outra necessidade, né? A gente explica, mas tem gente que não aceita. Tem gente que tem sabemos gente que disso. não tem gente que não aceita, tem gente que A fala gente que não sabe deu bem, certo, é. então, mas é a escolha de cada um, né? É o livre-arbítrio de cada um, então a Exatamente. gente respeita tudo isso, não é Talvez verdade? essa pessoa, ela não conheça outro caminho, a não ser esse, né? De ser vista e de chamar atenção É. através de uma doença, É. através de uma situação dessa, porque as pessoas necessitam de carinho. É. E no luto a gente observa isso. Aquele que ficou, às vezes, ele começa a desencadear uma doença atrás da outra, coisas sérias. Porque ele precisa ser visto de alguma maneira. Mas por isso que a gente precisa trabalhar, né, o luto, né? Porque o Sim. luto, eu vivi um luto, né? Eu perdi um Aham. filho, né? Então, é, foi difícil, muito, né? Uhum. Fiz terapia, inclusive, né? Mas eu percebi, assim, que ele cumpriu a missão dele, né? E que eu tô cumprindo a minha. Sim. E que um dia a gente vai se encontrar, Uhum. né? Então, à medida que a gente começa a ter esse entendimento, né? Eu acho que a gente começa a viver de uma maneira mais. A gente consegue a entender melhor tudo isso. Sem Mas que dúvida. não é fácil, não é. É. Claro que não. Então é isso, mas tem pessoas que não querem mesmo, tem pessoas que não estão preparadas, É o né? tempo, né, de É o cada tempo um. de cada um, né? Às vezes a pessoa liga, eu quero marcar um horário, marca um horário. Ah, não deu certo, marca outro. Não deu certo, marca outro. Daí até um dia teve uma pessoa que marcou e desmarcou 5 vezes. Daí eu falei assim, daí a pessoa do outro lado fala assim, nossa, mas por que será que não tá dando certo? Falei, porque ainda não é seu momento de tratar, Uhum. Uhum. né? É. Não é seu momento de tratar. Porque para fazer qualquer tratamento, você precisa estar naquele momento, Já né? tá aberta Pronto. para Tá aquilo, pronto né? para Pronto. aquilo. Daí a pessoa falou, então eu vou deixar e o dia que eu sentir no meu coração, eu volto a ligar para você. Perfeito, Eu falei, perfeito. perfeito, fique à vontade, eu tô à Aham. sua disposição. E, Todas as terapias né, integrativas, não, a pessoa precisa estar pronta. com certeza, com Né? certeza. Ou seja, floral, constelação, é para todos. Todos. Mas nem todos Nem conseguem todos chegar. estão Chegaram prontos para no isso. ponto Pra- de de compreender e de- absorver isso. E receber, né, o Exatamente. tratamento. Receber o E tratamento. receber o tratamento, né? Essa a Então, fala. sempre a pessoa precisa estar disponível para isso, né? Sim. E por isso que aí entra mais uma vez o livre-arbítrio de cada um, né? De você estar livre, de você poder escolher o que você quer. Eu digo sempre, Cris, que se até se a pessoa escolher morrer, a gente tem que respeitar. Ah, com certeza, né? O difícil não é isso, eu acho, porque isso é inevitável e a gente tem que aceitar mesmo, né? O combinado daquela pessoa com Deus, eu não vou contestar, não é isso? Lógico. Mas o duro é a convivência com pessoas que não conseguem enxergar a necessidade do tratamento. É. Essas pessoas que o floral não fez bem, não sei o que não fez bem, sabe? Elas convivem com familiares. É. E esses familiares vão ficando esgotados
pelo quanto eles são sugados por essas pessoas É uma pessoa que não se demanda cuidam. muito, né? Muito É. cuidado, muito. Mas a pessoa, ela não está enxergando isso. Ela não consegue É. enxergar que ela está sendo nociva dentro do círculo familiar, Sim. entendeu? Ela não consegue enxergar isso, porque para ela está envolta numa energia tão densa dela mesma que ela não enxerga o mal que ela está fazendo para Porque ela e ela é para os vítima. demais, porque ela se faz de vítima o tempo todo, É. entendeu? Albert fala, a vítima não tem cura. Uhum. O Bert Hellinger. E eu falo que a vítima, ela sempre tem um ganho secundário também, né? Que ela, com certeza, apesar de deixar exausto esses pais, né? Muitas vezes esses pais acabam tendo comportamento que retroalimenta esse lugar Com da certeza. vítima, É. né? E eu falo também para os meus pacientes, o caminho do autoconhecimento é um caminho sem volta. A hora que você se propõe mesmo a entrar, pode ser doído, mas ele tem tantos benefícios pra gente que é difícil você parar no meio do É. caminho. Quando você realmente entende que aquilo vai trazendo uma qualidade de vida muito melhor pra você, você se entrega e aí só vai, é, né? É. E sai do papel de vítima, E mas sai tem que do- querer mas sair tem do que papel de querer, vítima. Você Aquela- tem que estar disposto a fazer fazer esse movimento Sim. de você melhorar-se como Entender que pessoa. você pode perder aquele ganho secundário que você tinha, mas você tem muito mais a ganhar, que é a sua liberdade É, de escolha, é né? verdade. Fazer o seu próprio caminho e se tornar roteirista da sua própria história. É aquela máxima que nunca cai de moda, né? Para você se curar, você precisa admitir que está doente. Então, se você não É. fizer isso, É, É. nenhuma cura vai funcionar. nenhuma Aham. cura, é verdade. Bom, nós já demos horário, mas vamos falar rapidinho, assim, só a visão do que o que, sem entrar muito em detalhe. Diabetes. Diabetes é falta de doçura, tanto do próprio ser com ele mesmo, como do próprio sistema. Ah, isso não é meu caso, eu sou um docinho. No floral a gente não enxerga assim, Tá? Como se né? enxerga? Não, eu acho assim, na terapia floral, a diabetes ela não está vinculada assim com nada Relacional. relacionado, nada emocional, nada disso, É. né? Como o pulmão está relacionado com tristeza. tristeza, né? Dentro do floral eu não consigo relacionar a diabetes com algum problema Emocional. emocional, né? E nem na antroposofia? Na antroposofia tem uma medicação que chama pâncreas, Sim. que é o pâncreas mesmo, Uhum. né? E que daí você indica o pâncreas e a pessoa toma para estimular o pâncreas a funcionar. Tá. Não é aquela injeção que dá Não, aqui. não. Hum. Não, é um medicamento que chama pâncreas, que é Ele feito trata o órgão. que é feito do próprio órgão, Certo. né? E daí porque dentro da antroposofia é o mesmo princípio da homeopatia. É o semelhante com o semelhante. Uhum. Certo. Ou seja, você dá a medicação e o seu próprio organismo vai produzir um aspecto de cura, É um né? processo quântico, né, É, Cris? é um processo quântico. Então você dá o pâncreas e o seu pâncreas esse pâncreas que você está dando vai estimular o seu pâncreas a funcionar melhor. E, Uhum. consequentemente, resolver. Consequentemente, Que resolve resolver a a questão questão da da diabetes. diabetes. Logicamente que a diabetes é uma doença que tem muitos fatores, né? Uhum. Muitos fatores. E é uma doença que ela é silenciosa, daí ela piora o rim, piora o fígado, coração, né? Cegueira. Tudo, a parte da vista, Desmembra muito. a parte vascular, tudo isso. Então, ela é uma doença de múltiplos fatores mesmo, né? Endometriose. Bom, a endometriose, dentro dessa visão, ela está ligada às questões femininas, de muitos abortos no sistema, de muitas com questões que envolvam
o lado feminino da procriação. Dificuldades lá atrás, mortes no parto, sabe? Esse tipo de situação. Mas eu acredito que exista muito mais situações do que só essa. Porque senão... Eu vi uma definição de que as mulheres que têm endometriose têm um pai muito passivo e uma mãe muito autoritária, como se estivesse trocado o papel. Então, em alguns casos pode ser mesmo, mas não é para todos. Não. Eu também vi alguns casos onde a endometriose, principalmente aquela que é extrapolada, aquela que sai de ovário, sai de útero e começa a vai pro atingir intestino. Vai isso, pro intestino, intestino, tudo. isso. Eu percebi que normalmente é uma disputa com a mãe, né? Então, por exemplo, eu vejo que as relações dessa pessoa, dessa menina, com a mãe não são boas, né? Há um julgamento mútuo. Aham. Então, por exemplo, não quero ser igual a ela, logo não vou gerar. Mas é uma disputa com a mãe em que sentido? No sentido de posicionamento, eu sou maior que você, entendeu? Eu quero ser maior que você, então eu me dou o direito de não querer fazer igual a você, sabe? Então eu vi essa situação... Julgamento mesmo. Julgamento, e aí a filha... Ela acaba, obviamente, isso acaba revertendo nela mesma e ela causa todo esse transtorno, porque ela rejeita a maternidade, porque o conceito de maternidade dela é o conceito de desafio que ela tem com a mãe. E é claro que isso é inconsciente. Totalmente né? inconsciente. Totalmente inconsciente. Que nem todos os casos são São dessa isso, forma. claro. E que hoje a endometriose, ela é assim, atinge muita gente. Então, eu, assim, dentro da minha visão, assim, mais, né, eu acho que a endometriose, ela atingiu, assim, um volume muito grande de gente, né, de mulheres, e porque são células do útero que acabam saindo do útero e indo para outros órgãos, tudo, mas, na minha opinião, está muito relacionado com estresse e vida moderna. Também. Eu acho, Também. na minha opinião, está muito relacionado com estresse e vida moderna e a particularidade da pessoa muitas vezes ficar em dúvida se quer ser mãe, se não quer ser mãe, se quer. Na minha opinião, a endometriose está muito ligada com isso. Faz muito Perfeito. sentido para mim, porque como eu trabalho também com transtornos emocionais de voluntariado, a gente até comentou isso, né, gente, no episódio do Workaholic. As mulheres hoje, elas são tão cobradas no sentido disso, mas o maternal também está dentro dela. Tá. E aí há um conflito, Há né? um conflito. Sim, já pensou? Há um conflito muito grande. Eu Faz acho muito sentido. Eu acho assim que o volume de pessoas, de mulheres que têm endometriose hoje é muito maior do que Nossa. há muitos anos, há 10 anos atrás, Sem dúvida. né? Aumentou muito. Então, na minha opinião, tem muito a ver com estresse, com cobrança, de como as Exigência, mulheres né? são Também acho, cobradas, com essa coisa da maternidade, quero ser mãe, não quero ser mãe. E hoje em dia, muitas mulheres têm muito medo da maternidade, de vir um filho especial, de vir um filho doente, Sim. né? Que na realidade uma criança especial não deixa de ser uma criança doente, né? Sim. Eu sei porque eu tive um. Eu tive um menino com síndrome de Down, né? O Felipe se desenvolveu bastante, mas tinha a limitação dele. Então a gente sabia de toda essa limitação, né? Então hoje eu acho que existe dentro do mundo feminino existe muito conflito da maternidade. Principalmente Da maternidade com a vida profissional, né? da maternidade com a vida profissional. Então fica um conflito Culpa, muito né? grande, Muita um conflito culpa. muito grande.
E a psicossomática, ela já fala do medo das consequências da chegada de um filho, seja no equilíbrio do casal ou em face do futuro dele na sociedade. É, Conflito de medo do parto ou medo de conceber, de não ser capaz de ter filhos, preocupação por não ter uma casa que se sinta dela, tendência a se culpar por insegurança, decepção e frustração. é. Tudo aí É casa, tudo né? casa, né? aham, Cada um é. falando. Sim. E pra gente terminar, AVC, acidente vascular cerebral. La congestion. Hum, Aí eu acho que são tantas as situações que levam uma pessoa a ter AVC, que na verdade eu não sei dizer para você que é isso que leva ou que também é não, aquilo. também não sei Porque colocar. hoje tem muita gente jovem. Antigamente era doença de idoso. Hoje não. Hoje você tem jovens aí que têm, né? AVC. AVC. E o AVC ele vem mais leve, depois às vezes nem é percebido como tal. Depois ele vem mais forte, então ele vem em ondas. É, O que é que causa, o que é que desencadeia essas ondas é que eu não eu tenho também não um tenho, entendimento para não poder tenho colocar. entendimento também para falar o que pode acontecer, A né? psicossomática, ela fala, né, que é a liberação de tensões acumuladas, resistência, desistência e rompimento. Fala de contextos familiares e de trabalho, né, onde as tensões estão acumuladas e que findam por estourar de vez. É, Eu também. Acho que nesse mundo, né, de estresse, é de de tudo muito, estresse, é aquilo, né, a pressão é tanta que chega uma hora que você... que estoura. Eu também entendo assim, né? Todo mundo diz que o AVC ele não é situacional, né? Você nasce com essa predisposição, pode passar a sua vida inteira e não acontecer, e em algum momento pode acontecer. Aham. Então é aquela sensação de você ter uma bomba relógio dentro da sua cabeça, né? Aí é terrível isso, né? Então eu fico pensando, né? A situação de. Vamos pensar no sistêmico, né? Esse indivíduo ele traz um perigo eminente e totalmente incerto para ele, né? Quer dizer, se a gente for olhar no sistema, se a gente for olhar o histórico dessa família, né? Como é que eu poderia identificar uma situação dessa, né? Porque É. você está pedindo para, né? Quer dizer, você honra de que maneira? Eu trago uma bomba, eu sou um homem bomba, vamos dizer assim, né? Onde eu vou e normalmente o dano do AVC é muito pior até É. do que o óbito, né? É. Porque a Quando sequela. for, quando Pra é ele e pra óbito, é família, ótimo. né? Então eu Mas- penso isso, sabe? Eu acho que É. coisa, né? Esse representante estar a serviço com o incerto, né? Eu tenho um incerto dentro de mim. Mas todos nós estamos no incerto, né? O tempo Né? todo, né? É O verdade. tempo eu todo, também, né? eu Eu acho também assim, já vi. todos nós estamos no incerto, É, né? Nós que- não sabemos, né? A única certeza é que a gente vai morrer. A única certeza A é que vida é nós impermanente, né? que nós vamos morrer, né? E que a nossa vida tenha finitude, né? Então a gente pode essa bomba relógio, ela está presente em todas as pessoas, né? Porque a gente não sabe o que vai ser, né? No minuto seguinte, né? Então tem pessoas que falam assim, nossa, aquela pessoa teve um aneurisma, né? A pessoa podia ter vivido quantos anos viveu com aquele aneurisma e de repente ele, né? Então, eu acho que todos nós estamos nessa mesma linha, né, de pensamento, assim, ou seja, ninguém sabe o futuro, né? O dia de amanhã, O dia né? de amanhã. Então, a gente tem que estar sempre preparado para alguma coisa que possa acontecer, né? E quem disse que a gente está? Pois é. E não estamos nunca, porque a gente sempre está fazendo planos, né? É. E fazendo planos e E tendo ainda bem, né, que a sonhos. gente não sabe, né? Então, e ainda bem que a gente não sabe, e ainda bem que a gente sempre está fazendo planos, tendo sonhos, porque é isso que nos impulsiona para frente. Sim. É, ir para a Né? vida. Porque Isso aí para a isso vida. é a vida, né? Você nutrir a sua vida com essas coisas, senão você acaba ficando muito
você fica muito passivo, né? Falando, eu vou morrer, então vou Não ficar preciso fazer aqui. nada Não mesmo. preciso fazer nada, né? É. Terça, eu fiz uma palestra onde eu falei exatamente isso, né? Eu falei assim, é, algumas pessoas acham que a vida não faz sentido. E não faz mesmo. A vida não faz o menor sentido. Você é que dá sentido a ela, quando você busca um propósito. Lógico. É isso mesmo, muito bom. Sem dúvida. É. Bom, chegamos ao fim. Alguém mais quer dar uma... Não. Não, tá Não? Eu maravilhoso. só quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e foi muito gratificante para mim. Que bom. Muito obrigada. Nós é que Obrigada, A gente que agradecemos. agradece, Cris. Foi um prazer Foi enorme muito ter bom, você Cris. aqui. E eu queria que você falasse como é que os nossos espectadores te encontram, te acham. Se quiser passar por uma consulta ou fazer um tratamento com você. Então, eu estou nesse momento no espaço terapêutico Cristina Bellini e o contato é 15 99107 5949. Se alguém se interessou, pode procurar nesse número. Ele fica onde, Cris? Fica na rua Manuel Leite Magalhães, esquina com a Avenida Afonso Vergueiro, Em Sorocaba. em Sorocaba. Para quem Em é de Sorocaba. São Paulo, Cristina, quem é- como é que faz? Você faz atendimento online? Então, para quem é fora de Sorocaba, eu faço atendimento online também, tá? Muito bom. E Então, aí, medicamento, como é que faz? Se Daí pessoa a precisar? medicação Vai por correio. pode ir Sedex. pode ir por Sedex, né? Tá. E quando a pessoa está numa cidade como São Paulo, daí a gente só passa a receita, daí a pessoa pode fazer lá em São Paulo. Manipula, Tá. né? Manipula onde ela quiser, Ah, então Tá tá bom? ótimo. Onde for mais fácil também. onde for né? mais fácil, Tá. tá E bom? como é que funciona vocês, assim, as farmácias? Tem algum, às vezes, que você trabalha melhor e conhece que você pode indicar em São Paulo? Então, lá em São Paulo a gente tem as farmácias Veleda, né? Tá, na Que própria Veleda. são as farmácias que manipulam florais, homeopatia e antroposofia. Tá. Então, normalmente, quando a pessoa é de São Paulo, eu acabo indicando uma farmácia Veleda. A gente tem aqui também? A farmácia Veleda tem, aqui em Qual é o Sorocaba, endereço? na Avenida Afonso Vergueiro, 1465, Ok. Muito bom. tá? Vamos Tá saber. ótimo. Muito bom. Obrigada. Muito Eu que Cristina, agradeço foi um a oportunidade. prazer tê-la aqui conosco, passando seu conhecimento, sua experiência. Oh, muito obrigada. Muito Eu agradeço vasta. muito e aprendi bastante também, Que né? bom. Porque tudo é uma troca, né? É Nós verdade. estamos aqui trocando, né? Cada um a sua experiência, a sua vivência. Com certeza. Como eu verdade? falei, a gente é um conjunto, né? A Oh, gente nem está fale. sempre aprendendo Todos, com o outro né? e colaborando Nem sempre. fale. Muito Obrigada, Eu que Cristina, mais agradeço. uma vez. Eu que agradeço. Bom, gente, chegamos ao final, infelizmente, porque essa conversa estava deliciosa, tinha muitas coisas mais, que acho que a gente passaria aqui mais um tempão falando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas a gente, no próximo, quem sabe, a gente traz mais outras doenças relacionadas a esse tema, tá bom? Obrigada, um prazer mais uma Obrigada, vez estar beijo. com vocês. Tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.